Todo mundo tem uma arma. E essa arma é muito útil e muito forte, e provavelmente a melhor ferramenta de sobrevivência que você tem. Essa arma é o seu instinto. E se tem uma coisa que é atacada o tempo todo na realidade pós-moderna que a gente vive hoje, é o seu instinto. Quando você vê alguma coisa ou alguém que pode ter algo de errado, a sua primeira reação é sempre instintiva. Ela é visceral. Eu já falei isso em outro vídeo, que existe um tipo de moralidade instintiva. A primeira barreira moral que qualquer coisa passa é o instinto. Se a grande maioria das pessoas tem uma aversão instintiva a algo, pode ter certeza que aquele algo é errado. Você pode não conseguir justificar ou argumentar por que aquilo é errado, mas o seu instinto diz que é. Então logo você também vai pensar que é. E a questão é que o seu instinto diz isso por um motivo. Seja por um motivo de evolução, como um mecanismo de sobrevivência, ou por algum motivo divino, de que isso vem de uma força metafísica. Esse instinto, ele nos serviu por toda a nossa existência como um compasso do que é certo e do que não é. Só que hoje, o que querem fazer é te desarmar disso. Eles querem destruir o seu instinto. Eles querem dizer que o seu instinto está errado. Hoje, se você instintivamente vê algo errado em qualquer coisa, e se você disser isso, você é chamado de um monte de coisa. De retrógrado, de preconceituoso, de racista, de homofóbico, etc, etc. Você pode não saber dizer o que está errado ali, mas o seu instinto te diz que tem alguma coisa errada ali. E adivinha só, o seu instinto ele está sempre certo, ou quase sempre certo. Pega, por exemplo, isso aqui. Você consegue justificar e argumentar de várias formas, partindo de vários pontos diferentes, por que tem algo errado com isso aqui. Mas a sua primeira reação, ela é instintiva, ela é visceral. Você olha para isso e já sente algo errado. Você olha para isso e o seu instinto, ele grita, ele esperneia de que tem algo errado ali. E adivinha só, é porque tem. Mas, como eu disse antes, você vai pelo seu instinto, diz que tem algo estranho ali. E vão dizer que você está errado, vão dizer que o seu instinto está errado. E o pior, vão querer tirar isso de você. Eles vão dizer que você tem que se livrar desse pensamento preconceituoso, de que você tem que se livrar desse pensamento retrógrado. Ou seja, eles querem te desarmar da sua maior arma, do seu instinto. Querem te tirar a sua maior ferramenta de sobrevivência. Bom, faz você pensar, não é? Querem que você ignore a repulsa natural que você sente diante de certas coisas. A repulsa que você sente vendo certas coisas. Uma estratégia muito comum que eles usam contra isso é uma argumentação barata. Pensa o seguinte, o cidadão médio, ele geralmente não vai atrás de argumento para justificar o que ele pensa. Ele vai por instinto. Ele não usa argumento para dizer por que ele se sente mal vendo dois homens se beijando. Ele só se sente mal e é isso aí, ele se sente mal. Para ele é o suficiente. E não está errado. Agora, a estratégia progressista é bem simples na realidade. Eles vão pedir um argumento do indivíduo do porquê ele acha alguma coisa errada. E a verdade é que na maioria das vezes ele não tem. Então, progressistas vêm com tá vendo só? É só mais um preconceituoso que nem pensa. E ele sai de cabeça erguida como um vitorioso. Tudo isso para que o seu instinto seja invalidado. Para que você pense que o seu instinto não vale nada, que é só mais um pensamento de retrocesso. Para provar o que eu estou falando, não que eu precise, né? Mas para deixar bem claro, eu vou apresentar aqui algumas imagens para você. Vendo isso, eu tenho certeza que a sua primeira reação é uma espécie de repulsa visceral, instintiva. Você olha isso e já sabe que tem alguma coisa muito errada ali. Mesmo que você, de uma primeira vista, não tenha nenhum argumento lógico para justificar o porquê. Você instintivamente percebe o que isso significa e aonde isso vai levar. Aonde essa sexualização desses pequenos vai levar. Olha só, eu estou medindo bastante palavra aqui porque a última vez que eu falei desse assunto o vídeo foi excluído. E sabe, há um tempo atrás eu vi essa imagem que mostra aí alguns indivíduos. Transformers. E aí tem um foco na expressão do pai e da mãe. Nisso você consegue ver uma clara diferença na cara deles. As mães com expressão de felicidade e aceitação, e os pais com expressão de decepção e aflição.
Olha só, isso aponta algumas coisas. Primeiro que o instinto dos pais é claramente diferente. E o que eu quero dizer é que pessoas têm instintos diferentes, e muito provável que os sexos têm instintos diferentes. Mas essa, na verdade, não é nem o foco aqui. O foco aqui é o porquê isso está acontecendo. Quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu instintivamente percebi que tinha algo de errado ali. Mas eu não sabia dizer o que exatamente estava de errado ali. O que eu estava sentindo. O porquê que aquilo ali parecia estranho. Especialmente porque as mães estavam exibindo essas expressões. O porquê que os pais estavam bem diferentes ali. Entendeu? Bom, pouco tempo atrás, eu me deparei com um nome. E eu pesquisei esse nome. E na hora, lendo aquilo, eu lembrei dessa imagem de novo. E não só dessa imagem, mas como de várias outras coisas que eu fui vendo ao longo da minha vida. Eu vou ler o artigo do Wikipedia para você sobre o que é isso, e você vai entender. A síndrome de Münchhausen por procuração, com sigla MSBP, do nome em inglês Münchhausen Syndrome by Proxy, ou transtorno factício imposto a outro, uma variação da síndrome de Münchhausen, é uma doença mental que foi originalmente descrita em 1977 por Sir Roy Meadow, pediatra que a definiu como sendo uma forma de abuso infantil, onde seus cuidadores provocam de forma deliberada ou informam falsamente a existência de alguma doença em crianças como forma de chamarem a atenção para si mesmos. A existência de alguma doença em crianças como forma de chamarem a atenção para si mesmos. Olha o tanto de coisa que isso aqui explica. Segundo o psiquiatra Philip Resnick, em 85% dos casos, a mãe é o perpetrador da violência contra a criança. Em 85% dos casos, a mãe é o perpetrador da violência contra a criança. E a taxa de mortalidade entre as vítimas é alto. Olha só, aonde é que eu escutei isso antes? Aonde será? O padrão que apresentam em comum é ter o genitor que aparenta devotado aos cuidados dos filhos, levando repetidamente ao médico, para que seja tratado por uma doença misteriosa que ele ou ela não consegue curar. As autoras Betty Alt e Sandra Alt, na obra Wicked Women, dizem que é a mãe quem faz a criança doente, pois alimentam a criança com veneno para induzir dor abdominal, agravam ou infectam feridas existentes, induzem a apneia pela sufocação ou torcem para quebrar os ossos. Em um caso registrado, a mãe injetara seu filho com material fecal. Em resumo, ferem outro para atrair atenção para si. Embora considerado raro, é uma situação subvalorizada nas estatísticas. Muito interessante, não? Muito interessante como uma coisa que você nunca ouviu falar explica tão bem um fenômeno que a gente está vendo tão frequentemente hoje em dia. Faz você pensar, não é? Por que ninguém fala disso? Bom, parece que novamente o seu instinto estava certo. Parece que realmente tinha algo de errado aqui. Então, a próxima vez que o seu instinto disser que tem algo de errado em alguma coisa, siga seu instinto.